se despede de Olavo de Carvalho, uma figura que foi relevante, né, no processo eleitoral de 2018. Isso porque foi tratado como o guru de Bolsonaro. Existe, eu diria, um certo exagero ao redor disso, porque eu diria que ele foi uma grande influência ideológica, sim, para vários grupos que não se organizavam quando não existia, de fato, uma organização maior e um reconhecimento da direita no Brasil. E Olavo de Carvalho, sempre nos seus discursos dizia: há uma ocupação de espaços da esquerda e da social-democracia, mas os movimentos conservadores, liberais e de antagonismo e oposição, como acontece no resto do mundo, não estão presentes no Brasil. Veja, no Reino Unido nós temos os trabalhistas, nós temos os conservadores, nós temos os liberais. Nos Estados Unidos temos republicanos e democratas que têm um antagonismo muito grande. No Brasil, nós tínhamos partidos sociais democratas assumidos, mas homogeniza a se falar a palavra conservador e a palavra liberal. E Olavo de Carvalho vinha quebrando este silêncio, do seu jeito sempre muito polêmico. Ele era um polemista de primeira, desde que escrevia em grandes veículos de comunicação no Brasil, até que aquilo que ele falava começou a render-lhe muitos processos. E aí ele teve que sair do Brasil porque ficou inviável, inclusive, de ele pagar, né, todos os processos que ele recebia. Ele fazia denúncias graves contra o então governo do PT, denunciando laços com outros países, que depois a gente ficou sabendo que eles realmente existiam, quando a Lava Jato trouxe à tona o vínculo financeiro e econômico que existia através das empreiteiras que operavam não só no Brasil, mas em toda a América Latina, levando recursos daqui para lá, né, financiados pelo BNDES, através da organização, através daquilo que ficou conhecido como Foro de São Paulo, né, que era uma organização em que a esquerda latino-americana sempre se organizou. E o Olavo de Carvalho foi o primeiro a denunciar isso e mobilizar grupos de direita. E a ascensão do presidente da República e de vários parlamentares com esse estigma, com esse viés político, foi realmente uma mudança de paradigma. E muitos líderes da direita sempre reputaram a Olavo de Carvalho ter sido precursor disso. E ele, com milhões de seguidores em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, e mais seus cursos de formação que ele dava, ministrava, filósofo auto-intitulado que foi, acabou sendo uma grande referência, uma referência popular. Pode-se ver que, ao citar o nome dele, não existe indiferença, né? Há uma reação de amor e ódio, alguns até de uma crença quase messiânica, coisa que eu particularmente critico. Eu acho que todos devem ser criticados como seres humanos que somos, e devem ser criticados pela sua obra também. Olavo de Carvalho, no seu período final, muitos reputam o fato de ele ter sido dominado pelas redes sociais. Ele falou que muitas pessoas consideram negacionismo hoje, né? Ele fez troça com a pandemia, com o Covid, e que acabou levando ele, né, porque ele foi infectado há 10 dias antes de sua morte. E aí talvez tenha alguma relação, isso não ficou claro, não quero ficar especulando por aqui. Mas, para que o nosso telespectador entenda, e muitos aqui conhecem, né, a direita, ou começaram a se envolver com a direita a partir de Olavo de Carvalho. E, para demonstrar a importância, né, disso, o presidente da República decretou, inclusive, luto no Brasil, coisa que ele raramente faz, né, para homenagear o autodenominado filósofo Olavo de Carvalho. Muitos dos críticos que ele tem não leram a obra dele ou acompanharam mais recentemente, justamente pela filiação que ele tinha ao presidente da República, e muita da oposição que ele encontra são também os opositores, e é natural que seja assim, da corrente de pensamento do presidente da República, portanto. Houve um rompimento do Bolsonaro com o próprio Olavo de Carvalho a partir de alguns atritos em relação a decisões do próprio presidente em relação à política, mas independente disso, é alguém que está sendo homenageado pelo presidente, é respeitado, por mais que seja, como você disse, um grande polemista e até no seu vocabulário, bastante agressivo da sua forma de se colocar. Exatamente, ele acabou sendo muito influente no governo, principalmente no início do governo. Ele tinha alguns aspectos, e parece que sempre foi recíproco, com algumas alas
militares do governo, né, que existe dentro do governo Bolsonaro, e ele indicou 2 ministros da educação, um dos principais cargos no ministério, sem contar o ministro chanceler, né, o ministro do Comércio Exterior, de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, que também foi muito polêmico no cargo, e ele indicou também 2 ministros da educação que passaram, o Vélez e o Weintraub. Foram indicações dele. Todos eles acabaram sendo alijados desses cargos e ele passou a ser um crítico de Bolsonaro, principalmente com a adesão ao Centrão, né? Ele defendia um governo menos fisiológico e mais alinhado com a ideologia que eles professavam. E a relação daquilo que vai para os partidos? Saiu agora sancionado pelo presidente, né? E especulava-se que poderia ser um valor maior, mais de 5, quase 6 bilhões, acabou ficando mesmo nos 4,9 bilhões para as campanhas dos partidos políticos que sofrem, né? Quase não tem dinheiro, Douglas. Aqui no Brasil até o passado é incerto, né, Ling? Então, por enquanto, o valor é de 4,9 bilhões, né? O que está se pressionando o presidente da República é para que ele mande um projeto para o Congresso Nacional, ampliando para os 5,7, que seria o teto, né? A discussão é que eu trouxe aqui na semana passada isso trata-se do teto ou trata-se do valor final que a LDO aprovou para essa rubrica? Essa é uma discussão técnica, né? E que, na verdade, a gente sabe que de técnico tem muito pouco. Na verdade, há a vontade de aumentar uma pequena bagatela de 800 milhões de reais. E aí fica aqui a crítica, né? Porque alguns falam, é o custo da democracia. Eles dizem que o fundo eleitoral de 4,9 bilhões é um custo como qualquer outro custo que nós temos para manter as instituições democráticas. Na verdade, isso eu questiono, né? Porque criminalizaram a doação eleitoral ao invés de criminalizar a corrupção no Brasil. Veja que todos os presos da Lava Jato foram soltos e por conta da Lava Jato e dos crimes que nós vínhamos visto, que foram utilizadas as eleições como pretexto para pagar suborno, como até uma forma de lavagem de dinheiro, se proibiu a doação eleitoral ao invés de se atuar na causa, se atuou no efeito. A causa é a corrupção, é a troca, o toma lá da cá. Aí você pensa assim, um jovem político ele prospera, com boas ideias, que são muito bem-vindas, bem recebidas, os doadores passam a perceber valor nisso, os doadores, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, inclusive como era no Brasil, era possível, e começam a ver valor nessa pessoa. Ele prospera, ele consegue pouco a pouco mais recursos e ele consegue trocar de lugar e ocupar o espaço de alguém que já estava há muitos anos e que não vinha mais realizando seu trabalho a contento. Veja, uma ferramenta de alternância no poder. Como isso pode ser antidemocrático? Agora, veja quando o dinheiro é escolhido pelos líderes, como acontece com o fundo partidário e fundo eleitoral. Se tu tiver uma boa relação com alguns desses líderes e cantar a mesma música, assoviar o mesmo assovio, falar a mesma língua, ter os mesmos vícios, é mais provável que você receba os recursos. Então, se houver a renovação, vai ser uma renovação muito parecida com os velhos vícios que já estão. Como é que isso pode ser democrático? Então, esse o questionamento que eu levanto aqui sobre o argumento de que a democracia no Brasil custa 5,9 bilhões para serem entregues nas mãos de políticos, em geral, independente do partido que utilize esse recurso. Existem políticos nos partidos que não usam, alguns que não usam até porque não recebem, porque em geral recebe a maior parte dessa monta quem já está. Então como é que pode ser isso democrático? Então no Brasil nós não vamos ver, infelizmente, uma eleição que a gente possa dizer que a sociedade vai estar 100% contente com o que vem acontecendo, porque mesmo que ela decida ajudar a outros candidatos, essas barreiras que foram impostas e esses 4,9 que podem se tornar 5,7 bilhões de reais, certamente vão distorcer esse próximo período eleitoral e é o que eu imagino que vem acontecer agora que o presidente Bolsonaro sancionou e apenas se o STF, eu falei aqui na semana passada, se o STF voltar atrás, há uma ação tentando reverter, né, esse valor, que já era um absurdo quando era 2 bilhões de reais, 2,5. Agora estamos em 5 bilhões de reais. Para efeito de comparação, o estudo do Movimento Transparência Partidária, reunindo 25 países, colocou o Brasil no topo do gasto com as campanhas eleitorais. Nesse caso, se utiliza do valor de 5,7 bilhões de reais, só que o que chama muito a atenção é a desproporção do que é gasto no Brasil se comparado com outros países. O Brasil que lidera esses valores em dólares, 1,3 bilhões de dólares. Depois vem somente 1 bilhão a menos, que é o México, com 307 milhões de dólares. 300 milhões do Japão, 200 milhões a Alemanha,
Os Estados Unidos gastam 19 milhões, apenas para dar um exemplo, e está lá embaixo nesse ranking, ou seja, completamente desproporcional se a gente levar em consideração a comparação com outros países. Valeu, Douglas. Boa semana. Você me acompanha, @Douglas Santos nas redes sociais, matéria completa independente.com.br. Boa semana a todos, a gente se vê na próxima semana aqui e no Contraponto na sexta-feira. 14 para as 11, 33,6 a temperatura. Agora a gente vai fazer o contato com a equipe da Pura Vida.